Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia. Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida. Neste dia em que a Igreja celebra a memória obrigatória de São Maximiliano Kolbe, franciscano, martirizado no campo de concentração. Ore comigo, oremos. Jesus, nosso irmão e Redentor, nosso Deus, que nos deixe a graça de podermos contar com a intercessão de São Maximiliano Kolbe, fazei que o nosso coração se abra a vossa graça e procure em tudo e em todas as circunstâncias agradar-vos com todo o nosso ser. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho deste dia, extraído de São João, capítulo 15, versículos de 12 a 16. Naquele tempo disse Jesus: O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida aos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, o dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e destinei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, de sorte que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, ao celebrarmos a memória obrigatória de São Maximiliano Kolbe, que sabemos, talvez alguns não saibam, e aproveito também este momento e este espaço para dar esta informação, que também é a formação. São Maximiliano Kolbe era um sacerdote da ordem menor, ou seja, dos franciscanos, e polaco, judeu de origem, de proveniência, e foi, como todos os outros, muitos judeus, na Segunda Guerra Mundial, foi conduzido a um campo de concentração. E ali, padecendo os suplícios, como todos os outros judeus que estavam no campo, diferentemente do que eram ou que desempenhavam na sociedade, estavam todos nivelados a uma miséria e a uma degradação, humanamente falando, uma perda de dignidade profunda. E é nesse contexto em que também São Maximiliano Kolbe nunca deixou de acreditar no Senhor e aonde viveu a sua fé na circunstância concreta da realidade dos campos de concentração de então. E a verdade é que num determinado momento, eles que dormiam em camaradas, dormitórios, espécie de camarata, nauseabundas, completamente imundas e inumanas também, todos os dias alguém era levado ou deportado para a Câmara Gás. Estou assim a falar de memória. Tive a graça de visitar o campo de concentração na Polónia no ano de 2016 com um grupo de jovens que participou da jornada da Junqueira de Tuvignon naquele ano. E lembro-me de estar neste lugar e é um lugar horrendo, podemos assim dizer, de se estar, atrás é um lugar carregado de sofrimento, de morte, de ódio, de dor, e eu próprio digo que visitei uma vez
campo de concentração, foi o único, e espero nunca mais colocar o pé ou os pés em nenhum campo de concentração. Tive essa experiência e basta. Mas voltando a São Maximiliano Kolbe, num determinado momento, um pai ia ser levado para ser morto, então, dentro do campo de concentração. E São Maximiliano Kolbe, percebendo aquilo, porque muitos já iam desaparecendo, ele coloca-se no lugar daquele pai e ele é martirizado. Caso para dizer que o sangue dos mártires é semente de regeneração. Este pai, após a guerra, ao fim da Segunda Guerra Mundial, dá o seu testemunho de que um frei, um frade, tinha dado a vida por ele. E foi então identificado, reconhecido que este frade era Maximiliano Kolbe. Meu irmão e minha irmã, para mim pode surgir a pergunta, à luz do Evangelho que acabamos de ouvir, próprio da memória, como é que o Evangelho nos diz de maneira muito clara: de sorte tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. Eu acredito que São Maximiliano Kolbe, como tantos outros dentro do campo, pediram ao Senhor para que o pior não acontecesse. Mas muitos foram mortos, muitos perderam a vida, muitos não tiveram a sorte de sair dos campos de concentração. E isso falamos em relação a 50 anos atrás, mas hoje, em tantos contextos de guerra, de fome, de degradação, de doença, inclusive, a pergunta que surge é: onde está Deus no meio de tudo isto? É uma pergunta pertinente, não é uma pergunta banal, não é uma pergunta superficial. Diante do mal moral e do mal físico, nós podemos levantar várias questões. E talvez tenhamos respostas para justificar a presença do mal no mundo em que vivemos. Assim, os maniqueístas, por exemplo, uma corrente influenciada pelo cristianismo, mas com uma filosofia também influenciada pelo esoterismo e por toda uma corrente gnóstica também do Médio Oriente, nos traz a realidade que existem duas realidades, ou seja, o bem e o mal. Existe um Deus bom e um Deus mau. Mas essa resposta não satisfaz a nossa questão. Não satisfaz a nossa questão. Então, diante desta questão, a Bíblia nos traz uma resposta. Deus criou tudo de maneira perfeita. O mal é consequência da opção dos anjos caídos, que por sua vez perverteram os homens que viviam na terra, ou seja, que viviam no paraíso, perdão. Os homens que viviam no paraíso, os nossos progenitores, foram corrompidos pelo demónio e os seus anjos. Querido irmão e querida irmã, respostas exaustivas sobre a presença do mal podemos apenas dizer do ponto de vista da fé. Nós acreditamos que Deus criou tudo de maneira perfeita e que o mal é consequência do pecado originante. Mas ainda assim podia surgir uma outra questão. Então, se Deus fez tudo bom e Deus é perfeito, como pode um ser que não é eterno, que não é Deus, alterar a ordem daquilo que um ser perfeito criou? E então a questão surge, então é porque aquilo que ele criou não era eternamente bom? Ou se era eternamente bom, significa então que aquele que alterou a ordem do Criador tem igualmente poder como Criador. Será isto? Claro que não. Claro que não, meu irmão e minha irmã. E voltemos e paremos com este raciocínio. Nós não temos a compreensão nem a resposta completa e exaustiva para todas as questões. Mas uma resposta, a Bíblia é clara, e por isso Cristo morreu por nós. E aqui quero contradizer toda a teologia de Hans Kung, de Paul Tillich e outros teólogos, inclusive até de certa forma também a teologia de Karl Rahner, contradizer e dizer que o mal é personificado, sim, porque estes teólogos negam a existência do demónio, negam a existência do inferno, negam a existência, mas nós ousamos dizer que o mal existe, o demónio existe, e a perversão que existe no mundo é consequência desta opção fundamental
tanto dos anjos que se rebelaram contra Deus, como a nossa própria opção. Quantas vezes nós, seres humanos, somos responsáveis pelo mal que existe no mundo também presente e somos responsáveis de maneira indireta, e umas vezes de maneira indireta e outras vezes de maneira direta. Mas a verdade é esta, lembrando o grande teólogo espanhol de Burgos, Padre António Saez, nós queremos reiterar esta verdade dogmática. O mal existe e esta realidade que nós vemos não é mais forte que o amor. E o amor de Deus vence o mal que existe. E o amor de Deus que Cristo revelou e encarnou de maneira muito, e personificou de maneira muito sublime na cruz, é o grito da verdade mais profunda da nossa existência. Deus amou de tal modo o mundo que morreu por nós. Caro irmão e cara irmã, nesta verdade, alimentemos e criemos o nosso coração. Nesta verdade, abramos-nos para a verdade que é Cristo Jesus. Nesta verdade, amemos a maneira de Deus imitando Jesus Cristo. Nesta verdade, não deixemos que o mal que muitas vezes nos quer falar, muitas vezes o mal pretende que nós sejamos os seus colaboradores e às vezes até caímos no erro de sermos colaboradores do demónio. Mas hoje a palavra do Senhor é-nos clara. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal com o bem. E desta forma realizaremos aquilo que o Senhor nos pede. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é a única verdade e a verdade mais profunda da nossa existência. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.